Bom, vamos só relembrar aqui as principais definições. Isso aqui, vira e mexe, cai na prova do TEC também, a gente tem que entender isso daí. Às vezes, se você está fazendo prova de residência, isso com certeza também cai em prova de residência, tanto na parte de GO, né? Às vezes como cardiologia clínica médica, mas muito mais na parte de GO. Então, a gente vai ter hipertensão crônica, né? Que é aquele paciente que já era hipertensa antes da gestação. Geralmente, a gente já sabe disso antes da 20ª semana da gestação. Ou ela é aquele que se aparece depois de 6 semanas no pós-parto. E pode ter proteinúria. Afinal, é um paciente que já era hipertenso, tá? Essa hipertensão ela não se desenvolveu, né, entre a 20ª semana e até o puerpério. Então, ela já era hipertensa antes ou ficou hipertensa depois da 6ª semana. Ou só diagnostiquei ela depois da 6ª semana, o que é um erro grave, né? Hipertensão gestacional. Então, depois da 20ª semana e que geralmente se resolve depois da 6ª semana. Então, vai ficar nesse período da 20ª semana da gestação até a 6ª semana do puerpério. Hipertensão pré-natal não classificável é aquela que foi diagnosticada depois das 20 semanas, mas eu não sei se ela já tinha, se ela não tinha, e aí eu só vou saber disso de uma forma retrospectiva depois da 6ª semana, se o paciente, né, tiver uma melhora ou não. Depois eu vou ter a pré-eclâmpsia, que é aquela hipertensão gestacional, ou seja, depois da 20ª semana, que geralmente cursa com proteinúria, maior do que 0,3 gramas de proteína na urina por dia, ou disfunção de órgão materno. Então, aqui eu trouxe uma colinha também, porque obviamente isso aqui é uma coisa muito mais da área do ginecologista, ou de quem vê muito isso. Então não se assustem com esses dados aqui, tá, galera? Mas então, a proteinúria então, é maior do que 0,3 gramas por dia. Ela também não é obrigatória para o diagnóstico, isso já não era desde a minha época da residência, mas ela vai estar presente na maioria dos casos, cerca de 60% a 70% das vezes. E às vezes a gente pode ter uma manifestação mais tardia, tá? Dessa proteinúria. Então, a gente pode suspeitar da pré-eclâmpsia quando tiver hipertensão de início recente, né? Depois da 20ª semana, com cefaleia, distúrbio visual, dor abdominal ou exames laboratoriais alterados, né? Como a gente tinha, por exemplo, naquela síndrome HELP, se eu não me engano. A disfunção de órgão materno que a gente vai ter é lesão renal aguda, disfunção hepática com aumento de transaminase com ou sem dor abdominal ou no quadrante superior direito ou hipogastro. Complicação neurológica a gente já comentou, né? Convulsão, alteração no nível de consciência, AVC, amaurose, cefaleia grave, escotomas. Complicações hematológicas, a gente geralmente pode evoluir com plaquetopenia, abaixo de 150 mil, coagulação intravascular disseminada, que é aquela CIVD, ou hemólise também. E a gente também pode ter uma disfunção útero-placentária, que aí é restrição do crescimento fetal, alteração no Doppler da artéria umbilical, por exemplo. E qual que é a cura que a gente vai ter para essa situação que a gente está comentando agora, que é a pré-eclâmpsia? A única cura da pré-eclâmpsia é o trabalho de parto, que a gente acaba segurando aí, ou tentando segurar até a 37ª semana de gestação, ou a gente antecipa e resolve caso tenha sinais de alto risco. Bom, o que da diretriz ele sugere aqui para a gente fazer essa avaliação na hipertensão da gestação, para a gente definir essas classificações e entender onde a gente está trabalhando? Urina 1, né, para ver proteinúria, então relação albumina-creatinina, claro, né? Hemograma, enzimas hepáticas, então enzimas hepáticas a gente está falando de transaminases, basicamente, creatinina, função renal e ácido úrico que vai estar aumentado na pré-eclâmpsia. Na proteinúria, então, avaliar a RAC, né, que é a relação albumina-creatinina, e se tiver um valor elevado, vale a pena a gente fazer a urina de 24 horas para confirmar. E, basicamente, a gente pode pensar em hipertensão secundária em algumas situações, né? Mas a mais comum é a gestação numa paciente que já tem uma doença renal crônica e hiperaldo também, se essa hipertensão acontecer no primeiro trimestre aí. Então, pensar também numa causa secundária. Outros pontos que eu acho interessante da gente comentar é exercício. A gente está liberado de fazer atividade física de baixa a moderada intensidade, né? Isso reduz o risco de hipertensão gestacional e de complicações. Está indicado o uso de aspirina quando a gente for utilizar, por exemplo, alguns scores de risco, né? De 100 mg, por exemplo, aspirina, entre a 12ª e a 36ª semana pelo alto risco de pré-eclâmpsia, e a gente vai considerar quem que é o paciente que tem alto risco de pré-eclâmpsia. É o paciente que ele já é hipertenso, ou crônico, ou gestacional, DRC,
doença autoimune tipo lúpus ou síndrome antifosfolípide, diabético tipo 1 ou tipo 2, ou se tem algum marcador de risco, por exemplo, um ou mais desses aqui. É a primeira gestação, idade acima de 40 anos, tempo entre as gestações, né, o período intergestacional maior do que 10 anos, IMC acima de 35 na primeira consulta, histórico familiar de pré-eclâmpsia ou multípara, né, múltiplas gestações. Então isso também acaba entrando como fator de risco. Tendo um desses fatores de risco aí, ele se enquadra como uma eclâmpsia de moderado risco, desses últimos que eu passei. Se for um daqueles lá que eu falei de hipertensão, DRC, doença autoimune ou diabetes, ele vai se enquadrar como um alto risco, né? E aí está indicado também o uso da aspirina nessa situação de alto risco. E qual que é o alvo que eu vou buscar na paciente gestante hipertensa, ou com hipertensão gestacional ou hipertensão crônica? Na verdade, pessoal, isso facilita nessa diretriz, ele converte todas essas situações para um alvo abaixo de 140/90. Tá? Então antes tinha, não, vamos tratar se tiver acima de 16/11, né? 160/110, agora é 140/90, com um tratamento mais agressivo, mais precoce, justamente para reduzir risco cardiovascular e obstétrico dessa forma. Lembrando que a gente tende também a não baixar demais a pressão diastólica, né? Evitando que ela fique abaixo de 80, porque isso também pode evitar a perfusão, pode piorar, né, a perfusão placentária. Então, basicamente, abaixo de 14/9, com um cuidado maior aqui na pressão diastólica. E aí, depois a gente vai comentar ainda, mas a gente tem algumas opções, né, de tratamento que a gente pode utilizar nessas situações. Vamos só comentar, por exemplo, que nifedipina é uma opção boa que a gente pode utilizar também. Mas a gente tem de evitar medicações como, por exemplo, IECA, BRA, pelo seu efeito teratotóxico na gestação, tá bom? Bom, e falamos do alvo, falamos para quem que vamos tratar com a aspirina pelo risco de pré-eclâmpsia, né, grave, e falamos de tudo dessa parte da gestação. Só lembrando, pessoal, que a gente tem um risco de recorrência de 20% a 30%, né, em quem já era hipertensa gestacional, de ter recorrência nas próximas gestações. Isso acaba entrando aí como critérios para a gente ficar atento de um possível alto risco.